Nesta nossa segunda aula do programa Veritas Express, vamos tratar um tema fundamental a respeito da nossa fé católica, que é o tema da revelação. Para explicar esse tema, pareceu-me oportuno falar de um caso concreto ocorrido nos começos do cristianismo, que ficou conhecido como a controvérsia do altar da deusa Vitória. Como é que é essa história? Nos começos do cristianismo, a gente sabe, ele foi perseguido pelo Império Romano, até que veio o imperador Constantino, com o Edito de Milão, em 313, que aprovou o cristianismo como uma religião aceita no Império. Mas isso não significa que o cristianismo tornou-se a religião predominante no Império. Pelo contrário, durante muito tempo, boa parte dos romanos era pagã, inclusive a maioria da nobreza, dos nobres. E aí, nesses séculos de certa transição, até que o paganismo, como era vivido no Império Romano, morresse, deu-se alguns embates, alguns casos interessantes, e um deles foi esse, a controvérsia ao redor da deusa Vitória. Essa deusa, esse altar, estava na entrada do Senado romano e foi retirado por imperador cristão. Depois, quando trocou o imperador, um prefeito de Roma, pagão, nobre pagão, resolveu pedir ao imperador que colocasse mais uma vez esse altar, restituísse o altar. Esse prefeito chama-se Símaco, era o prefeito de Roma naquela época. Símaco vai escrever uma carta ao imperador que vai ser citada até os dias de hoje como palavras, como argumento para defender o relativismo religioso. Em concreto, ele dizia naquela carta o seguinte: é razoável considerar uma e a mesma coisa tudo o que os homens veneram. Contemplamos os mesmos astros, o céu é comum a todos, rodeia-nos o mesmo mundo. Que importância tem com que doutrina indague cada qual a verdade? Não nos pode chegar por um só caminho a um mistério tão grande. Então, no fundo, ele está dizendo isso. Bem, olha, as religiões são todas mais ou menos iguais, né? Todas são tão limitadas diante do mistério do sobrenatural, da vida após a morte, da origem das coisas. E são argumentos que são citados até hoje, como dizia, em universidades brasileiras. Quem é que vai fazer frente a Símaco? Vai ser um santo que era o bispo de Milão, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, o que ele vai falar? Isso daqui. É impossível, afirma Símaco, chegar a um mistério tão sublime como Deus por um só caminho. O que vocês não conhecem, nós conhecemos através da voz de Deus. O que vocês procuram por meio de suposições, nós experimentamos a sabedoria do próprio Deus. Ou seja, o que está dizendo aqui Santo Ambrósio? Está dizendo, olha, é verdade, se as religiões, são produtos humanos e, de fato, não é que uma vai ser melhor do que a outra, são diferentes culturas. Mas, e se Deus viesse nos falar? E se Deus, em vez de abandonar-nos a nossa inteligência, a limitação da nossa inteligência, viesse e se mostrasse para nós? Pois isso é o que Santo Ambrósio e eu acreditamos que aconteceu. Nós acreditamos justamente na revelação. Esse é o conceito-chave que está de trás dessas palavras de Santo Ambrósio. Revelação. Deus se mostrou aos homens. Deus veio, mostrou a sua face a cada um de nós. É interessante observar que Santo Ambrósio defende a liberdade. Nessa mesma carta ele diz: cada qual deve defender com liberdade e guardar fielmente a crença da sua alma. Então, não quer impor a sua fé a ninguém. Mas esse respeito não significa considerar que todas as religiões são iguais, que tanto faz uma a outra. Pode até se considerar que todas estão erradas, mas não que todas estão certas. Não faria sentido, por exemplo, imaginar que é um católico, quando ele morre, ele vai para o céu e para o inferno,
e o espírita se morre e reencarna. Não, a verdade é uma só. São José Maria, escrivá, ao mesmo tempo que estava disposto a dar a sua vida por defender a sua fé, como os mártires cristãos, também dizia alguma vez que daria a sua vida para defender a liberdade de outro em acreditar naquilo que ele quisesse. Assim a gente vê que não é preciso opor essas duas coisas, fé, a verdade e a liberdade, mas pelo contrário, uma leva à outra.